Ah, Oi, gente, faz tanto tempo que eu não faço vídeo que eu até brinquei que ia fazer um aquecimento vocal. Porque vocês sabem, né, que a minha voz treme, né? Eu acho até que já é alguma coisa meio que de família, porque algumas tias também acontecia isso depois de certa idade. Eu já tenho 63, então já chegou a vez da voz tremer. E também porque eu tenho asma, né? Tudo isso influencia. E também a emoção de fazer um vídeo. Eu vejo tanta gente bonita, tanta gente jovem fazendo vídeo, que às vezes a gente até se acha meio engraçada fazendo vídeo também. Parece que quer ser aquelas booktuber com milhões de seguidores, ou não sei como é que chama. Não, não é só booktuber. Booktuber é dos livros, né? Eu disse porque adoro livros, porque a minha filha também tem um canal, só que ela tem milhares de seguidores. Mas eu tô muito feliz e satisfeita com 24 inscritos. Eu falo 24, até quem tá filmando tá rindo, como se fosse assim, 24 mil inscritos, 24 milhões de inscritos. De tão feliz, eu fico satisfeita dando aula para vocês. Então, em primeiro lugar, quero dizer para aqueles que estavam acompanhando as aulas, que iam fazer o concurso de cachoeirinha, espero que tenham ido bem, espero que as poucas aulas que eu consegui gravar para vocês tenham de alguma forma ajudado, né? Aula de português mesmo eu só consegui gravar uma, porque também tenho a minha vida de vó, né? Quero andar para lá e para cá com os netos e tal, e ao mesmo tempo quero gravar as aulas porque acho que vou ser professora até morrer. Mas espero que vocês tenham ido muito bem no concurso, que de alguma forma eu tenha ajudado, e agora é só esperar a aprovação. E se não deu dessa vez, vai dar na outra, com certeza. Continuem estudando, tá? E mesmo que tenham sido aprovados agora, quem diz que não vão querer fazer um outro concurso depois, né? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês em relação à cachoeirinha. Porque como o concurso já aconteceu, seguimos então com outras aulas, com outros pedidos. Eu sei que as aulas que eu tenho gravado têm ficado um pouco misturadas, né? Porque no início eu estava gravando umas aulas de direito penal, porque tinham alguns ex-alunos que iam fazer a prova da OAB. Depois as amigas da minha filha pediram para gravar para o concurso de cachoeirinha, né? E agora, como eu tinha iniciado o direito constitucional, então meus ex-alunos que continuam estudando para concurso pediram para que eu seguisse no direito constitucional, já que a gente utilizou muitas aulas para o estudo da Constituição e acabamos parando recém no artigo 3º, né? Hoje nós vamos para o artigo 4º. Mas embora nós tenhamos demorado tanto, eu fiquei bem feliz com alguns comentários de vocês. Quem leu ali os comentários viu que me disseram que agora a aula explicada está evitando de ter que decorar. E é bem aquilo que eu digo para vocês. A gente começando a entender o espírito da Constituição, por que que ela foi elaborada, por que que ela foi promulgada, aos pouquinhos fica fácil de a gente memorizar algumas coisas e lá na hora da prova, saber, às vezes a gente até nem sabe aquele artigo, mas já sabe, não, isso aqui não pode estar na Constituição, porque a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, não tinha essa intenção que tem aqui nessa resposta. Então, essa resposta eu já posso eliminar, né? Então, vamos à nossa aula. Nas aulas anteriores de Direito Constitucional,
O que a gente viu? A gente viu o preâmbulo, né? Conversamos sobre o preâmbulo, que eu disse para vocês que o preâmbulo é uma espécie de introdução de uma lei, e como o preâmbulo são ali meia dúzia de linhas, eu até mostrei para vocês, vou mostrar de novo, eu até mostrei para vocês, né, meia dúzia de linhas, 8, 10 linhas. O preâmbulo é uma espécie de introdução à lei, que a gente lendo o preâmbulo já sabe mais ou menos qual é a intenção daquela lei, qual é o espírito daquela lei. Eu não vou voltar novamente ao preâmbulo, porque eu acho que a gente já gravou 2 aulas só sobre o preâmbulo. Eu só estou fazendo uma retomada para a gente chegar no artigo 4º. Depois nós vimos o artigo 1º. E qual é o assunto do artigo 1º? O artigo 1º são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais os fundamentos de criação da República Federativa do Brasil? O que ela quer? E daí a gente falava rapidamente da cidadania, desculpem, da cidadania, do pluralismo político, da dignidade da pessoa humana, etc. Né? Aí fomos para o artigo 2º. O que trata o artigo 2º? No artigo 2º eu lembrei para vocês que na verdade é o artigo mais fácil de a gente saber e acertar na prova. Por quê? Porque o artigo 2º trata de um assunto que a gente estuda desde o ensino fundamental. No meu caso, desde lá o primário e o ginásio. Ou seja, trata dos poderes do Estado. No nosso caso, da República Federativa do Brasil, os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso a gente aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, né? Livros assim, ó, de estudos sociais, já vamos dizer um título bem genérico. Lá do 3º ou 4º ano já fala sobre isso. Então o artigo 2º, ele é muito simples e muito fácil de ser lembrado e de a gente ter uma questão ganha, uma questão acertada em qualquer prova de concurso. Mas sem perder a importância de se estudar. Não é porque ele é simples, não é porque ele é fácil, né, de a gente lembrar, que ele tem menor importância. Não, ele é muito importante de a gente lembrar que eles são independentes entre si, que eles são autônomos, né? Tudo isso diz no artigo 2º. E como diz ainda hoje, eu estava ouvindo de novo num programa aquilo que a gente lê muito nos livros jurídicos, né? Que Montesquieu dizia que um Estado forte, ou seja, um país forte, uma nação forte, ele tem que ter os 3 poderes fortes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se um se torna mais fraco que qualquer um dos outros 2, esse Estado, esse país já não é forte, né? Isso Montesquieu dizia. Quem fez o curso de Direito deve lembrar, porque volta e meia a gente encontra em algum livro jurídico, né? Depois, lá no 3º, no artigo 3º, nós vimos os objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos: erradicar a pobreza, minimizar as desigualdades sociais, etc, etc, ok? E agora nós vamos para o 4º. Quer fazer uma pergunta? Não. E agora nós vamos para o artigo 4º, ok? O artigo 4º diz o quê? O artigo 4º trata das relações internacionais. O nome já está dizendo,
das relações internacionais da República Federativa do Brasil com os demais países, nações do mundo. Isso aqui é o que trata o artigo 4º da Constituição Federal, que a gente vai ver a partir de hoje, e eu separei em 2 aulas, tá? Vou comentar os primeiros princípios hoje, porque são 10 princípios no artigo 4º. Então, 10 princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil com o resto do mundo. É isso que é o assunto do artigo 4º. Quais são esses 10 princípios que regem essas relações internacionais? O primeiro princípio é a independência nacional. Ou seja, o primeiro princípio diz respeito que o nosso país, o Brasil, se relaciona internacionalmente com os demais países, mas ele é independente para decidir o que for melhor para ele próprio, para nós próprios cidadãos, tá? É um princípio das relações internacionais. O segundo princípio é a prevalência dos direitos humanos. Lembram que eu disse em aulas anteriores que em qualquer questão vem aquelas 4 ou 5 respostas, dependendo do concurso. Se qualquer questão viesse com alguma das respostas ou mais de uma resposta sendo contra a defesa dos direitos humanos, já pode riscar essa alternativa. Essa alternativa está absolutamente errada. Vocês não precisam nem ter lido a Constituição para saber disso, nem ter lido todos os artigos. Se vir que é contra a defesa dos direitos humanos, risquem, a alternativa é errada. Por que a alternativa é errada? Porque a Constituição do preâmbulo até o final, ela é recorrente nisso, na defesa dos direitos humanos. Não é por pouco que ela foi, digamos assim, apelidada, não sei nem se eu posso usar esse termo, de Constituição Cidadã, tá? Então, prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais entre o Brasil, ou seja, entre a República Federativa do Brasil, a prevalência dos direitos humanos, os direitos humanos têm que ser preservados, têm que ser defendidos, têm que ser tutelados. É a primeira coisa que se coloca como quase um requisito para que essa relação internacional exista. Depois, no inciso 3, a autodeterminação dos povos, que tem muito a ver também, que é correlato ao inciso 1, porque se o país é independente, se o Brasil é independente, ele também pode e deve se autodeterminar. Quem determina os rumos dele é ele próprio. Só que, para que essas relações internacionais possam acontecer, um dos princípios é que se respeite essa autodeterminação de outros povos também, de povos de outros países, já que a gente fala em relações internacionais. Porque a gente podia até fazer um parênteses e olhar para dentro do Brasil, né? A autodeterminação dos povos, a gente também poderia pensar no povo indígena, que também se luta para que eles também possam se autodeterminar ali em algumas questões da cultura deles. Mas não vem ao caso agora a gente falar nisso, porque estamos falando em relações internacionais. Depois, o inciso 4, a não intervenção. Então, todos eles são correlatos, porque se o país
é independente, se ele pode se autodeterminar, mais do que natural que não possa haver uma intervenção naquilo que ele decide ou no rumo que ele toma. Então, para vocês verem bem, se a gente começa a entender cada artigo e o espírito de cada artigo e o que cada artigo quer dizer, é como num dos comentários, que não me lembro, me parece que até que tenha sido da Vera, não, que não foi da Vera, foi de uma outra, de um outro inscrito que falou, não foi da Verlaine também, que falou que agora ficou mais fácil, porque conseguiu entender, né, os outros artigos e não só decorar. Então vocês vejam, se vocês entenderam que não pode haver alguém metendo o dedo onde não é chamado, o que quer dizer? Que tem que haver independência, tem que haver autodeterminação, não pode haver intervenção, né? O inciso 5, igualdade entre os estados. Para que os estados tenham boas relações internacionais, e aqui, como a gente está falando em relações internacionais, esses estados aqui, para quem não é da área jurídica, a gente pode dar como sinônimo de países, né? Eu sei que lá quem é da geografia e quem é da história, isso a gente também estuda no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, tem diferença entre país, entre nação, entre território e etc, né? Mas aqui, como a gente está numa aula jurídica de relações internacionais e para concursos em geral, eu não sei se é só concurso jurídico, se é concurso para professor, se é concurso administrativo, né? Porque até a aula passada era concurso para professor, que caía a legislação também. Como agora eu estou procurando dar uma aula assim mais geral, então a gente está falando em relação internacional, igualdade entre os países. Aqui onde diz estados, vamos pensar em país para ficar mais fácil de a gente entender, tá? E a defesa da paz. Então lembrem que lá no preâmbulo a gente já falava sobre isso, né? Lá no preâmbulo diz que a República Federativa do Brasil vai adotar soluções pacíficas para os conflitos. Vocês veem que do preâmbulo até aqui no artigo 4º, como as ideias são correlatas. Se um dos princípios é a defesa da paz, isso a gente já vê lá no preâmbulo, quando diz que a República Federativa do Brasil vai adotar soluções pacíficas para os conflitos. Então a gente vê que todos, faltam 4 ainda, que nós vamos deixar para a próxima aula os 4 incisos que faltam, porque são 10 princípios, a gente viu 6, e o parágrafo único, ok? Enquanto eu estava conversando com vocês, eu me lembrei alguma coisa, eu acho que eu teria que ter dito, queria relacionar com o artigo 1º, ou 2º, ou 3º, mas agora não estou lembrando. Mas como a gente volta e meia se reporta aos artigos anteriores, na próxima aula eu vou ver se eu me lembro. Então, quero dizer de novo que estou gostando muito de vir gravar essas aulas para vocês. Vocês são 24 inscritos, mas para mim são como se fossem 24 mil inscritos ou 24 milhões de inscritos. Com a mesma vontade, eu daria a aula para 24 mil, 24 milhões ou só para 24 inscritos, viu? E muito obrigada quem comentou ali nas aulas anteriores, quem disse que a aula estava boa e quem quiser fazer crítica também faz.
e quem quiser sugerir temas também. Por enquanto, então, eu vou seguindo no direito constitucional. Quem quiser fazer sugestão de algum outro tema, como vocês sabem, eu sou professora de português também, formada pela PUC em letras, pela PUC do Rio Grande do Sul, e sou advogada formada também pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, qualquer da área jurídica ou da área da língua portuguesa ou da literatura, eu me disponho a gravar aula para vocês, ok? Então tá, então até a próxima.